Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. É uma das personagens que fazem parte do nosso imaginário coletivo, Gulliver e as suas aventuras no pequeno mundo dos Lilliput. Já as vimos no cinema, na televisão e agora chegam ao teatro, mais concretamente entre 27 e 31 de março, ao pequeno auditório da Culturgest em Lisboa. Muito bem-vindos, Tiago Cadete, autor deste projeto, Bernardo de Almeida e Leonor Cabral, que são os atores. Tiago, para recriar o ambiente desta aventura, e para quem conhece esta obra de Jonathan Swift, são precisos muitos efeitos especiais, grandes e pequenos. Para já, conta-me um bocadinho da história, se é a história literal, se é adaptada. Enfim, é uma adaptação, não é? Porque na verdade é um livro, não é? É uma literatura, portanto não é escrita uma peça de teatro, logo requer uma adaptação, como foi feito no cinema e em outros formatos. Mas sim, tem uma adaptação e uma dramaturgia específica para contar esta história. Na verdade, como tu disseste, a viagem que é mais conhecida, porque existem 4 viagens nas viagens de Gulliver, a viagem que ficou mais conhecida realmente é o Gulliver como gigante nessa terra de pequenos, não é? De liliputianos. O nosso desafio realmente é contar as 4 viagens, mas isto em 50 minutos, num livro com 100 e tal páginas, é sempre muito difícil, não é? Então, claro que há uma adaptação. A dramaturgia do espetáculo faz com que esta ideia de contar as viagens de Gulliver estejam presos a uma dramaturgia, já disse, vou repetir outra vez, em que o Bernardo e a Leonor são 2 pesquisadores portugueses que estão a tentar colocar, voltar... Portugueses? Portugueses, sim. Podiam ser estrangeiros, mas não são portugueses. São nossos? Sim, são nossos. O ponto de situação, quando as crianças entram no espetáculo, é uma peça que se vai passar no futuro, ou seja, ela passa-se um ano à frente, portanto, no dia 27 de março de 2019 vai ser dia 27 de março de 2020, e o que aconteceu na passagem do ano de 2019 para 2020 é que a internet acabou. Pifou-se. Crashou-se. Bom, olha, já não seria novidade. Aqui há uns dias também Sim, houve um ensaio geral. Sim. Então, foi o que nos deu a ideia. Então, não, eles é que tiveram essa ideia. Sim, uma e outra. Então, na verdade, o ponto de situação é esse. Não existe internet, são chamados 2 pesquisadores portugueses, que é o Bernardo e a Leonor, para voltarem a pôr a internet a funcionar. E eles criam uma inteligência artificial que por acaso se vai chamar Gulliver. E aí é que nós fazemos esta ligação com a contemporaneidade e a história do Gulliver. Então a missão destes 2 pesquisadores é contar a história do Gulliver para essa inteligência artificial, para que coloque tudo a internet no lugar certo. E aí é quase uma desculpa nossa de como contar as viagens de Gulliver. Então eles fazem um acordo com essa inteligência artificial, assim que eles tiverem as 4 viagens contadas, a internet volta ao sítio. Agora não sabemos se vai voltar ou não. De que forma? E de que forma? Há uma coisa muito importante. Hoje em dia os miúdos estão muito focados nos youtubers, na internet, nos podcasts, etc. e tal. Portanto, no mundo digital. Trazer esse mundo para o teatro tradicional, estar mesmo que durante 50 minutos, criancinhas sentadas numa plateia, eu acho que é maior o desafio de manter as crianças quietas e caladas e interessadas do que propriamente o espetáculo. Não sei se estarei a ver bem o problema. Não sei se é bem assim. Estou a caricaturar, naturalmente. Claro, acho que é uma caricatura bastante engraçada, mas... Bem-vinda, Leonor. Obrigada, bom dia. Acho que as crianças e o público em geral ainda precisam muito desse contacto humano, e o teatro de facto continua a resgatar esse lugar presencial e de contacto e de comunicação
comunicação direta e de performatividade a acontecer no momento e na hora. Portanto, apesar de estarmos num mundo altamente digital e muito acelerado, nada rouba essa necessidade do contacto e do olhar e da respiração e de haver um tempo e um espaço que é partilhado entre todos. Portanto, o teatro continua a ser um lugar privilegiado para, de facto, essa presença humana. A questão de nós falarmos muito do mundo digital é, no fundo, o teatro também sempre refletiu a atualidade e a contemporaneidade e hoje em dia o mundo digital é, sem dúvida, uma coisa que está muito presente nas nossas vidas e que cada vez vai estar mais presente. Mas mundo do qual eles estão muito dependentes, porque eu vejo isso lá em casa... por qualquer motivo, mais notas ou qualquer coisa assim do género, hoje ficas sem telemóvel. E então a resposta é: eu vou fazer o quê? Sim. Ler um livro. Não me apetece, isso é para as aulas. Sim. É verdade, mas eu também acho que nós, adultos, também estamos cada vez mais dependentes da internet, e esta questão que o espetáculo coloca, que é: se acabasse a internet, o que é que aconteceria? Neste momento iríamos assistir a um crash da eletricidade, das comunicações, das transferências bancárias, da maneira como nós já comunicamos, os e-mails, tudo, já não é só o YouTube, é toda a nossa vida já está formatada para ser vivida através da tecnologia. Olha, não é por acaso que este Gulliver vai ser levado à cena, estreado no Dia Mundial do Teatro, dia 27 de março. As pessoas que vão, os mais pequeninos que vão ao teatro, em princípio não estarão muito habituados. Isto não tem a ver um bocadinho também com a educação familiar? Os pais não têm a obrigação social de levar as crianças naturalmente para peças com as faixas etárias correspondentes? Eu acho que ir ao teatro é sempre uma benesse, não gostaria de chamar obrigação. Acho que... Não, eu acho que deve ser um prazer. Sim, claro, um prazer, e se houver essa disponibilidade e essa... Agora, eu fui uma criança que cresceu a ir ao teatro, sempre fui ao teatro, sempre fui a exposições, e isso para mim foi sempre um privilégio, e aceder à cultura desde muito pequenina. Nem sempre isso é possível por diversas razões, porque nós agora vivemos em Lisboa, num centro cultural onde estão muitas coisas a acontecer, mas nem todas as crianças vivem perto de centros culturais, não é? Portanto, acho que eu diria que a missão mais dos adultos é mais portanto, alertar e proporcionar às crianças a maior possibilidade de estímulos, quer sejam através do teatro, da leitura, de concertos, da música, da rádio, de várias maneiras. E alternativas. Muito bem-vindo, Bernardo de Almeida. Já estás com o ar todo de Gulliver? Não sei se é o teu ar habitual, se é mesmo... Eu espero que isso seja um elogio. Não, é um elogio, com certeza. Sim, sim. Ainda por cima de explorador. Ora. Qual foi o teu contacto primeiro com o teatro e depois com esta história, se é que ela existiu? Com o teatro? Eu tenho memórias remotas de teatro na escola primária. Lembro-me de ter feito um João que numa peça ia ao dentista e tentava passar a história de que tirar os dentes não é assim tão terrível. Eu nunca acreditei nessa própria peça que eu fiz, e hoje em dia continuo a achar que a ideia de tirar um dente é terrível. Depois, eu queria ser jornalista e não sei porquê, fiz uma osmose entre o imaginário de jornalista com o de ator, e aos 18 anos fui para o conservatório. Foi uma espécie de bola de neve bastante rápida. Não me candidatei a mais nenhuma escola, a não ser as escolas de teatro, e quando entrei para o teatro estava num estado tão de deslumbre, estava uma esponja pronta a absorver tudo, que foi muito mágico. Os meus anos de 18, 19, 20 anos... Para já, porque tinhas 18, 19 e 20 anos. Sim, sim. E também porque a minha ideia de teatro ou estudar teatro era completamente distorcida. Era uma outra ideia. Eu estava atrás de uns preconceitos sobre o que é que isso seria, e então o fator surpresa do que é que foi realmente a escola de teatro... Então, no teu imaginário, o que é que era? A minha mãe não me autoriza a dizer em direto. Não, estou a brincar. Na minha ideia... Por outras palavras, diz... Eu acho que estava muito mais formatado a uma forma muito clássica de servir algo que vinha de trás e não de processos criativos que tinham que ver com os meus próprios materiais ou com aquilo que estava à minha volta, com as pessoas que estavam à minha volta, como se o teatro sempre servisse
um percurso historicista de neo-representações de coisas que já aconteceram. E isso também existe, não estou a fazer um julgamento, estou só a dizer que foi um prazer descobrir os processos criativos que o teatro proporciona e que a escola também me deu. O que está por detrás do palco? Ora, sim, no palco também. Em todo lado, em todo momento, é uma espécie de omnipresença. Então, fazer teatro é muito omnipresente. Claro. E descobriste o quê, exatamente? Que contrariou todas as ideias pré-concebidas que tinhas? Então, passado uns anos, num workshop do João Mota, eu conheci o Tiago Cadete. Uau! E aí começamos, o Tiago estava a terminar a escola nessa altura e nós começamos logo a colaborar, mais eu a seguir o trabalho do Tiago. O Tiago desde cedo que começou trabalhos autorais. Eu também faço trabalhos autorais, mas sempre em parceria, como nós. Esta é uma ideia original do Tiago e um projeto do Tiago, onde eu e o Leonor somos co-criadores, ou seja, o nosso método de trabalho acaba por ser horizontal. Depois o Tiago tem 1000 decisões como diretor a tomar, mas o processo criativo é horizontal. Nós os três criamos, levantamos os materiais e as cenas e assim sucessivamente. E eu comecei desde há muitos anos, somos amigos há muitos anos, a seguir esse trabalho autoral do Tiago, até ao momento em como o Tiago percebeu que eu me tornei um belíssimo ator, um dos mais extraordinários. Mas alguém tem dúvida? Ninguém. Ah, bom. E o Tiago pensou, se as minhas peças não tiverem o Tiago como ator, não sei como é que isto vai dar. Perguntou à Leonor e a Leonor concordou, não foi? Claro, só tive que concordar. Quanto é que lhe pagaste? Imenso. Não, foi tudo em beijinhos. Em carinho e amor. Exato. Tiago, há quem diga que, não sei se bem se mal, mas presumo que com alguma ironia, que um encenador é um ator frustrado. Não, nunca, acho que não. Acho que na verdade... Não, bom, eu fui transitando entre trabalhar como ator, trabalhar como bailarino, coreógrafo, artista visual, então acho que a mim me interessa mais esse trânsito do que pensar nessa frustração, porque há tanto prazer a estar a dirigir outros corpos, outras pessoas, como fazer uma autodireção, uma interpretação de um trabalho. Então eu não sinto como frustração. Normalmente pode-se pensar isso, mas vem talvez de uma tradição, já não sabe muito bem porquê, não é? Não, algumas pessoas... Alguns encenadores são belíssimos encenadores e eram bem bons canastrões. Sim, tem isso, mas também depois se calhar deixaram de trabalhar e a gente não começou a ver se eles poderiam ser... Evoluir, não é? Mas, enfim, não sei, em Portugal sinto que há criadores, não queria mais falar nessa palavra em vez de encenadores, que na verdade o processo de trabalho de direção, encenação, criação e de interpretação estão juntos. Eu, por exemplo, faço trabalhos em que são solos ou monólogos em que há uma autodireção, então eu sinto que as duas coisas estão juntas. Não, acho que que é mais uma mitologia do que propriamente uma certeza. É mais um mito, não é? Tu continuas aí pontualmente sendo ator ou não? Eu tenho trabalho... Sim. É uma mistura, é performer. Não sinto como uma... Sei lá, o Bernardo estava a falar disso. A Leonor também passou. Nós, os três, fomos formados em momentos diferentes pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Ela foi mudando muito, principalmente com os professores, com os grupos que estavam lá. Eu, dos três, fui o último a sair. E nós trocamos muitas vezes ideias sobre isso. A forma como aquela escola foi abordando o que é ser ator, o que é que a contemporaneidade quer que se exige um criativo, a cena, foi muito diferente do que a gente tinha há 10 anos, há 15 anos e há 20 anos. A formação do ator, pelo menos ou do intérprete ou de um performer... É diferente hoje de há 15 anos? Bom, eu sinto bastante. De que forma? Eu acho que não se prende tanto com uma ideia de disciplina do que é esperado que um ator faça, ou seja, um treinamento específico mais técnico, ou seja, que um ator tem que saber projetar uma voz, que um ator tem que saber fazer uma modelação de texto. Isso também se trabalha, isso também é importante, mas que cada vez mais se estimula a que aquele intérprete seja autónomo, criador. Então, na verdade, ele não está só a servir um texto pré-escrito, uma reencenação de algo que já aconteceu. Ele tem ideias, ele trabalha numa horizontalidade com o diretor, ele tem ideias para propor também em cena, portanto, ele não é
subjugado a essa visão. E por isso é que eu estava a dizer que, se calhar, essa ideia de frustração do diretor ou do encenador já não se põe tanto, porque eu sinto que sou tão intérprete, apesar de estar de fora, como eles, porque eles são a minha voz dentro do espetáculo e vice-versa, né? Eles encenam tanto quanto eu. Então acho que estes modelos que foram incutidos tanto na escola como nas vidas e os encontros entre criadores transformam e tendem a transformar o que pode ser o teatro ou as artes performativas no panorama artístico português. Leonor, conheces seguramente muita gente nova, até porque já trabalhaste com alguns. O que é que eles hoje em dia procuram no teatro? Procuram a glória e a fama, mesmo que efêmera? Bom, eu para já gostaria de me considerar ainda uma pessoa jovem. Com certeza. Não, mas eu estou a dizer que há mais jovens do que tu. Sim, alguns. Tu não és da geração dos morangos com açúcar. Talvez, sim. Somos do início, das primeiras seasons. Sim. Mas nunca participaram? Eu não, vocês participaram? Não, nada. Não. Eu só via. Não, mas era só aqui uma pequena piada. À parte. Eu acho que, como o Tiago estava a falar, que nos últimos 15 anos a Escola Superior de Teatro e Cinema mudou muito. Eu entrei na escola precisamente há 15 anos. E o que aconteceu foi que nos últimos 15 anos Portugal passou por um processo económico muito ondulante, com muitos altos e baixos, especialmente com uma grande crise económica, e isso afetou muito o mercado de trabalho, nomeadamente para os atores. E a escola, inclusive. E a escola teve que refletir isso. E enquanto que no início de 2000 os atores, se calhar, havia mais convites para trabalhar, havia mais audições, havia companhias maiores, as companhias contratavam mais atores, os elencos eram maiores, e isso de repente teve que deixar de acontecer porque deixou de haver tanta possibilidade económica de contratar tanta gente. Mas isso não se refletiu também na ida do público aos teatros? Porque os públicos gostam de ver assim, uma mão cheia de atores, não é? Gostam de ver uma coisa recheada. Ok, os monólogos também são importantes e a dois ainda mais. Eu acho que isso é muito relativo. Há muitos espetáculos só com 2 atores que são grandes sucessos de bilheteira. Acho que não é pela quantidade de atores em cena que um espetáculo pode ter muito público ou não. Estou a lembrar, por exemplo, do Conversa da Treta com o José Pedro Gomes e o António Feio. Eram 2 atores, sim. Só 2 atores. Sim. Eu acho que, mas como eu estava a dizer, realmente a questão económica afeta a maneira como os artistas trabalham, por todas as razões, pelas questões económicas, os sítios que recebem os espetáculos ou os projetos artísticos, e isso vai também modelando a maneira como os artistas vão trabalhando, a sua maneira de trabalhar, os meios que têm para trabalhar e também os objetos de trabalho, não é? E os materiais com que vão trabalhar. E estes últimos 15 anos foram muito intensivos em Portugal, em Lisboa, especialmente com esta gentrificação toda, com este turismo todo, e as artes performativas, felizmente, também acabaram por ser um reflexo, de alguma maneira, dessa evolução rápida das coisas, e impeliu que uma geração mais nova se tornasse mais autónoma, mais... Uma das consequências é o mais aparecimento criativa. de companhias novas, precisamente porque se as companhias mais instituídas ou mais tradicionais não conseguem absorver... Estamos a falar de uma cornucópia, de um teatro aberto, entre tantos outros, também se não formos Barraca, só etc, lisboa-cêntricos, há uma série de companhias que nós nem sabemos nomear. Eu até acho que essa ideia de companhia também se mudou bastante, não é? Já as pessoas já não falam tanto, porque é a minha companhia, é um grupo... Quer dizer, há ali uma... Talvez estes... Transita-se com mais facilidade, não é? Há uma mistura, nós até então falamos disso. As pessoas vão hoje ao teatro por quem e porquê? Eu acho que ele cada vez mais se percebeu que algum tipo de questão ou de problema que existe no mundo, ele não precisa de uma metáfora, de um clássico para ser contado. Isto, contra nós falamos, estamos a pegar no Gulliver, não é? Mas não pegando nisso, acho que o público... Esse espelhamento que talvez o teatro, na sua fundação, ou pelo menos uma ideia de teatro grego, né? Porque existem muitos teatros no mundo, né? Portanto não é só aquele que é chamado de teatro, servia para que as pessoas quase que se vissem num espelho. Os temas da contemporaneidade podem não ter sido escritos, né? Então trazê-los, acho que sinto que é o que as pessoas hoje em dia mais querem, porque um público muito habituado a ver teatro, acho que chega uma altura que ele começa, tanto quanto nós que somos do ofício, com muitas aspas, ele também vai começando a perceber que precisa de surpresas na cena, não é? Então coisas que há uns anos atrás não eram
feitas em cena, de repente criam uma novidade, seja os temas, as pessoas, os efeitos especiais, as tecnologias. E isso entra aqui no Gulliver. Isso é, na verdade, uma tecnologia muito, que se a gente for pensar, podemos ir a Piscator, ele já utilizava vídeo em cena, portanto não é por isso, não é? Mas que nós brincamos com uma ideia de um avanço tecnológico que na verdade é muito palatável, ou seja, que ele está no dia a dia. E sim, tem muito vídeo, então o Bernardo e a Leonor trabalham muito com relação com o vídeo. Às vezes parece que é uma simultaneidade ou que é muito direto essa ação, outras vezes é o teatro, né? Tipo, é tudo em mentira, não é? A gente pensa que eles estão a interagir bastante e não, na verdade é tudo pré-trabalhado antes. Mas é sobre isso. É sobre a grande ilusão. Sim. Mas eu acho que este espetáculo Gulliver também fala, para além desta questão tecnológica que já falámos, fala muito sobre a necessidade de corporalizar as experiências. E o fim do nosso espetáculo faz uma grande metáfora sobre essa necessidade de tocar, de experienciar com o corpo estas experiências que nós cada vez mais só experienciamos com o olhar ou através da visualização de outras experiências de outras pessoas. E os miúdos percebem isso? Esperamos que sim. Vai ser bem grande. Tipo, essa corporalidade. Essa metáfora vai ser bem grande. Porque, na verdade, como dissemos, esta inteligência artificial ajuda-os a contar essa história e a pôr a internet a funcionar, mas no final, se a gente pode já revelar um bocadinho disto, que na verdade, esse computador depois apercebe-se que ele não tem corpo, não é? Sempre Blade Runners, esses filmes todos que falam sobre isso, né? No final, depois há qualquer coisa que nós não podemos tocar, ele não pode sentir. Então ele questiona isso no espetáculo e eles depois ajudam de alguma forma a que ele tenha um corpo. Por acaso vocês, antes do espetáculo propriamente dito começar, fazem alguma pequena introdução junto dos miúdos para eles inteirarem-se da história? Sim, o início do espetáculo, a introdução, que é feita por eles os dois. Acho que é fundamental, não é? Não, com certeza. Mas já é cena. Mas já é cena, já é teatralizado. Sim, também, pois, mas explicam, sim, não é? sim. Tudo isto que a gente está a dizer aqui é tudo explicado nos primeiros 3 minutos de espetáculo para sabermos... Para não haver dúvidas. Para não haver dúvidas. Para arrumar a questão. Sim, exatamente. Mas ainda queria falar sobre aquilo que perguntaste assim aberto, mais para a Leonor, mas acho que para todos, desta questão da dependência com os meios digitais. Eu achar também, e o espetáculo reforça muito isso, de que parece que os meios digitais hoje em dia não podem ser criativos, ou a criança ou o adulto, mas ao público que dirigimos é mais infantil ou juvenil, de que ele, através dos meios digitais, pode ainda ser criativo. E o dispositivo do espetáculo trata muito sobre isso, que é como é que nós podemos contar uma viagem do Gulliver com imagens que existem, por exemplo, na internet, mas que não são imagens mesmo do Gulliver. Portanto, eu posso pegar num outro gigante, eu posso pegar em anões, eu posso pegar numa música que existe na internet e compor. Então acho que há também uma certa moralidade dos adultos em achar que a criança está sempre num processo passivo em relação ao dispositivo digital. Nada mais errado. Acho que não. Nós sentimos que não, porque de repente eles começam a ter um imaginário muito grande. Eles só precisam de saber talvez com aquele dispositivo eu posso continuar a ser criativo e não estou numa passividade de só receber aquela informação. Mas sim, eu posso interagir com aquilo e eu posso ser criativo. Nós, por exemplo, fazemos o que... Nós temos muita projeção de imagens que tiramos da internet. Se nós formos pensar que aquilo é um mecanismo de colagem muito semelhante a fazer um teatrinho com telas que sobem, é a mesma coisa, no final das contas. O princípio é o mesmo. Então, se fizermos só uma justaposição desse princípio com novos meios, a criatividade vai continuar. Então, não temos de ter problema com o mundo digital. Acho que o digital veio para ficar, não é? Portanto, mais vale usarmos-la a nosso favor. A nosso favor, claro, exatamente. Como um inimigo. Bernardo, hoje em dia ainda se fala da história do 1% para a cultura, ou isso já pertence ao ano passado? Não, de todo. Aliás, acho que é um movimento que espero que desde o ano passado tenha algumas consequências, principalmente no ponto mais crucial, que é conseguir unir numa plataforma de comunicação os diferentes agentes culturais e não só que estejam de acordo nesse grande título, mas em todos os subtítulos sequentes a 1% para a cultura.
Eu acho, e não querendo fazer nenhum tipo de propaganda política, aliás, que eu não tenho nenhum tipo de afiliação partidária, mas eu estou um bocadinho mais entusiasta sobre os novos ventos que correm nos corredores políticos, sobre algum foco mais justo e equilibrado que possa ser ou começar a ser dado à cultura. Temos uma nova ministra e um novo secretário-geral das Artes. Estamos todos expectantes sobre a própria postura deles perante esta plataforma que se desenhou de melhor comunicação entre os diferentes agentes, porque se não estivermos unidos, ou pelo menos não nos habituarmos a ouvir-nos melhores, não vamos conseguir lutar por esse grande título tão fundamental, que é, no mínimo, 1% para a cultura. Não é chegar lá, é, por favor, ultrapassá-lo. Em quanto é que está a percentagem neste momento? Não sei, mas com certeza é um... Todos. Não, mas é um 0,8, acho, 0,5, acho que é assim. Ainda falta 0,5%. Acho que esse 1% funciona como um mote, não é? É porque, Mas na verdade, um nós precisamos de, Sim. para além de existir realmente mais investimento, não para nós que somos agentes culturais, mas para a população, porque na verdade o que é que acontece aqui? Parece que vamos sempre falar sobre isto, parece que os artistas, os agentes culturais estão dependentes de um dinheiro estatal para criar o teatro. É o contrário, o público está dependente, porque um bilhete de teatro que custa 10 euros, que é um projeto que é apoiado pelo Estado, se for um projeto privado, a pessoa paga 50, 60 euros para ver um espetáculo. Então é um exercício ao contrário, não somos nós que estamos dependentes. Se não houver dinheiro do Estado, a gente vai fazer outras coisas, Tiago, não vamos morrer. Em termos de cinema, há quem diga que os espectadores, as salas perderam 1 milhão de espectadores em 2018 porque podem descarregar os filmes na internet. Não se pode descarregar peças de teatro. Não, isso é mais... Felizmente, não é? Isso é mais difícil. Aí essa parte autoral podemos talvez conservar um bocadinho, sim. Mas eu acho que vai existir novamente esse movimento das pessoas poderem... Ainda ontem a Leonor estava a falar disso, que viu um filme que disse assim, se eu tivesse visto o filme no cinema ia ter um impacto maior. Então diz lá, fala. Por acaso foi a favorita. A favorita. Que vi no computador. Eu tenho um computador muito mau. Olivia Colman, Oscar de melhor atriz do ano. Sim. Grandes interpretações, um filme muito bom. É um realizador que eu gosto imenso, mas de facto acho que é grego. Sim, sim. Eu já tinha visto alguns filmes dele, mas acho que este filme, A Favorita, é um daqueles filmes que merece ser visto com muita qualidade, numa sala de cinema, como deve ser, e não num computador pré-histórico como o meu. Que para e encrava. Quanto mais não seja para ver aquelas maravilhosas paisagens naturais. Sim. Há um conceito de cinematografia e de atmosfera que só uma sala de cinema pode conferir. Hoje em dia, eu não confio nada naquilo que vejo. Porque eu nunca sei se é digital, se é tudo fabricado. Mas isso é ótimo. É ótimo, não. Depois a pessoa vai à procura daquelas paisagens e elas não existem, não é? Mas ou se calhar estão todos só um bocadinho mais longe. Um bocadinho mais longe, não é? De todos nós. Quais são os teus sonhos e as tuas ambições? Que pergunta incrível. Pergunta incrível. Um dos sonhos do Bernardo é trabalhar continuamente com a Leonor Cabral. Sem dúvida, acho que isso está no pódio, com certeza. Mas como temos a agenda tão cruzada, não estou com nenhum nível de susto de perder isso em breve. Então, eu tenho um deslumbre, posso falar sobre ele? Deslumbre-me? Sim, eu vivi há pouco tempo na cidade de Berlim, onde toda uma vibração no mundo das artes que bate numa outra tecla, talvez numa zona que me está a deslumbrar, e eu estou a desenhar voltar lá um tempo. É um projeto a curto prazo. Assim de teatro? Sim. Em alemão? Nein. Em inglês? Sprechen ainda não falo alemão. Ainda. O multiculturalismo nas artes em Berlim é tão intenso que, na verdade, sim, desenha-se. As pessoas comunicam inevitavelmente muito em inglês e não só. Falei muito espanhol, falei muito português. Uma comunidade brasileira incrível que vive em Berlim e que trabalha no mundo das artes. Não estou a dizer que os alemães estão em minoria em Berlim de todo, mas há uma abertura tão multi-identitária que a questão idiomática, de repente, estranhamente, nem chega a ser problema. Então, qual é a diferença, se é que ela existe,
entre Berlim e Lisboa em termos culturais? Por exemplo, são duas capitais europeias. Eu não, É muito diferente. Ou não dá para comparar sequer? Pode dar, eu não sei. Há uns anos atrás diziam isto, eu ainda estou na zona da febre, então tenho medo de poder estragar essa zona de deslumbre por ter que procurar as palavras certas. Às vezes procurar as palavras certas pode nos levar a enquadramentos ou a pequenos enganos, não é? Ou a pequenos vícios. Eu acho que ainda queria saborear um pouquinho mais esta zona tão incrível de não conseguir ter os verbos mais apropriados. Mas o que é que a Alemanha te dá que Portugal não consegue? Olha, precisamente em relação a essa atmosfera multi-identitária, é muito interessante porque eu faço uma metáfora positiva da máquina de lavar. Berlim, a nível cultural, tem sempre uma entrada e saída de pessoas com uma fluidez, um ritmo alucinante. Isso faz com que haja sempre uma renovação, não é uma renovação, uma frescura, no sentido positivo desse termo. Não quer dizer que seja bom estar a haver uma renovação constante, mas não há menos lugares instalados. E há as pessoas, como o Tiago falava, dessa questão de ser subsídio-dependente, tem que ver com o conforto de criar. Aqueles que realmente querem comunicar através da arte, porque é uma urgência que lhes vem de dentro, não tem que ver com razões de dinheiro ou de suporte financeiro. Isso sim, privilegia, ajuda, potencia chegar-se a melhores resultados ou a outros resultados, influencia, suporta, mas não é determinante para aqueles que realmente têm algo a dizer e que só podem comunicar através dos instrumentos artísticos, ok? Porque é um impulso que lhes vem de dentro. Acho que nós vivemos nesse lugar. E em Berlim o que eu senti é muita gente que tem essa urgência de dizer algo através das suas experiências artísticas. Não necessariamente alemães. Do mundo. Do mundo. Só porque Berlim tornou-se esse grande centro, né, de artistas, né, como foi a Londres há muitos anos atrás. Né? Então há esse polo também de que vários artistas, sejam visuais, das artes performativas, tem que passar, que se és europeu, tens que passar um tempo lá para quase como se fosse um carimbo de passares por aquele lugar. E Lisboa estava, através até de alguns jornalistas, isso saiu há uns 2 anos, por causa da Arco, da feira começar a existir também. Em Madrid. Não, mas tem uma Arco Lisboa também. Sim, uma extensão. Isso, uma extensão. Mas a partir desse momento houve assim até uns highlights a dizer que Lisboa era a nova Berlim, que assim, é um bocado ridículo no final dizer isso, mas há uma ideia de potencializar a cidade para que haja isso. Realmente, a nível de museus, Berlim é muito distante, não é? Tipo, nada em comparação. Bernardo, ainda estamos muito provincianos? Não me relaciono com esse adjetivo. Com esses epítetos? Não, provincianos, não, de todo. Lisboa, eu acho que desde que eu vivo cá em Lisboa, acho que sim, com regularidade vivo em Lisboa desde os 18 anos, não é? Tens quantos? 34. E vieste de onde? Do norte. Eu sou da chamada margem sul do Porto, entre Gaia e Santa Maria da Feira. É uma espécie de cruz de pau. É um meco. Lisboa mudou imenso. Acho que todos nós conseguimos descrever o impacto do turismo massivo que se viveu nos últimos 6, 7 anos. Para o bem e para o mal. Exatamente. Eu vivia no bairro do Príncipe Real, que sofreu uma transformação drástica, no mínimo por passar a ter 2 hostels por cada rua. E todos uma data de serviços que se começaram a desenhar para se adequarem a essa vivência diária mais turística do que nativa. Portanto, houve essa transformação da cidade. Mas eu acho que provinciana, não, de todo, não é um adjetivo que eu uso para Lisboa. De todo. Eu imagino. Seria menorizar Lisboa? Mas completamente, sim. Também depende. Senão, nem sequer a Madonna, mais uma vez. Nem sequer a Madonna cá estava, não é? Mais uma vez, a valência das palavras provinciano, que significados é que nós podemos tirar dessa palavra, não é? Podemos fazer toda uma peça de teatro nova do Tiago Cadete. Uma adjetivação maldosa sobre o provincianismo. Não, de todo. Não, acho que Lisboa está bastante fresca até. Eu imagino-me a viver uma vida inteira feliz em Lisboa. A minha relação com Lisboa está numa espécie de um casal que está junto há tanto tempo e que precisam de umas férias à parte, de um tempo
para depois se poderem voltar a saborear melhor. Isto é um grande clichê, é um script de filme de domingo, mas é nessa zona em que eu estou. Eu amo Lisboa e imagino-me a viver bem com ela a vida toda. Mas já falaste ao Tiago nessa ideia? E agora preciso, Tiago, De fazer um script sobre a cidade de Lisboa. Por que não? Uma peça sobre o provincianismo. Provincianismos. Já que vieste também... Tu vives entre Lisboa e Rio de Janeiro? Sim. Na verdade, Cai lá. casa é lá agora, mas sim, 2 vezes por ano mais ou menos estou cá, quase sempre a trabalho, sim, mas a casa é lá. E tens um sotaquezinho, não é? Não, pois agora já estou vai fazer 2 meses, depois desaparece. Eu, como sou do Algarve, o que acontece é que começa a vir o sotaque do Algarve, e então depois é uma mistura, digo. Portanto, temos um nortenho, temos um algarvio e temos uma... Eu, por acaso, nasci em Lisboa, mas cresci nos Açores. A minha família é toda de São Miguel. Portanto, eu sou das ilhas. Acho que nós devíamos fazer um espetáculo sobre província. Regionalismo em vez de provincianismo. Exatamente, é mais por aí. Então, o que é que te trouxe? És de Lisboa? Nunca viveste nos Açores? Não, vivi lá há muitos anos. Há muitos anos? Muitos Mas anos. aí não tens sotaque Não, nenhum. não. Sotaquezinho gostoso. Não, mas consigo fazer. Lá em todas as entrevistas agora. Então faz lá um sotaquezinho. Bernardo, o que é que a gente vai dizer aqui? A gente estamos aqui na rádio em direto, na Isto Sevens, é para falar falar sobre o do nosso Gulliver. espetáculo. E Gulliver, que é aquele gigante, não é aquele gigante tão grandinho. Aquele livro do Jonathan Swift. Mas é um espetáculo do Tiago Cadete. Que vive no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas por acaso agora podíamos começar a falar um bocadinho sobre o Jonathan Swift. Com certeza, temos 5 minutos para falar nele e para falar no espetáculo e vamos terminá-lo em grande. Sim, olha, aproveito para dizer que o livro As Viagens de Gulliver está no Plano Nacional de Leitura. É considerado, ou ficou popularizado como um livro para crianças, mas na verdade nós, quando o lemos para preparar para este projeto, percebemos que de todo é um livro destinado a crianças. É como Alice no País das Maravilhas, de todo não é para crianças. É um livro bastante complexo, muito intrincado. Como muito Alice no País das político. Maravilhas, é a mesma coisa. Fala muito sobre o colonialismo, sobre os europeus a colonizarem o mundo todo. O eurocentrismo. Não é? Sim. Tem um lado extremamente misógino, extremamente escatológico. Sim. É um livro cheio de camadas políticas. Autorreflexão sobre a Inglaterra do período através destes Estamos a falar seres novos. Século XVIII. Sim. Sim, e é curioso porque nós já fizemos um trabalho sobre os Irmãos Grimm e os contos dos Irmãos Grimm, que também não eram contos destinados a crianças, mas sim contos que eram contados nos serões aristocráticos, que as amas e as criadas contavam às senhoras e depois mais tarde elas contavam nos serões. Para elas não dormirem, né? Porque aquilo era tudo histórias de terror. É engraçado como o século XX e o século XXI trouxe estes contos não infantis para exatamente esse público mais infantil. Há quem diga que também as personagens da Disney efetivamente não são para crianças. Não. Originalmente, então, muitas são baseadas nos contos dos Irmãos Grimm, do Perrault e por aí adiante, e são de todo, aliás, a chamada figura da madrasta, nos contos tradicionais, normalmente é a figura da mãe. Que é a má, que mata as crianças, que faz coisas horrendas e depois, mais tarde, houve a necessidade de suavizar a coisa e criar a figura da madrasta. O que também é bastante ingrato, porque ainda hoje quem é madrasta vive sobre esse estigma. Mas, olha como a palavra provincianismo, não é? Que nós conotamos um significado que pode ser mais pejorativo. É como a palavra madrasta. Nós dizemos madrasta e é logo uma palavra pesada. E padrasto. E é ingrato que o seja. Temos que começar a mudar isso. Mas dar pronto, novos rostos às palavras. Que realmente este livro, As Viagens de Gulliver, é um livro que compreende, descreve 4 viagens do Gulliver. A mais conhecida é realmente a viagem a Lilliput, mas essa é a primeira. A segunda viagem ele vai ao Reino dos Gigantes, a Brobdingnag. Na terceira ele vai a umas ilhas incríveis, onde ele faz uma crítica muito forte aos cientistas, às pessoas que são obcecadas pela ciência, pelo cosmos. E na quarta viagem ele vai à Terra dos Cavalos, que ele considera serem um ser superior. Sim. Portanto, há uma viagem progressiva que o leva, de certa maneira, a não gostar e a afastar-se e a tornar-se uma espécie de misantropo ao fim de todas estas experiências. Sim. E acho que, de facto, há muito a descobrir neste livro e nós, neste espetáculo, tentámos, de facto, falar sobre as 4 viagens e sobre a complexidade e diferença. E sintetizá-las em 50 minutos. Elas completam-se, elas espelham-se e completam-se. Ou seja, fazem sentido em grupo. Já agora, entre 27 e 31 de março, em que horários é que se pode ver no
Pequeno Auditório da Culturgest. Sim, no Pequeno Auditório da Culturgest, 27, 28 e 29, que é quarta, quinta e sexta, às 10h30 e às 2h30, e 30 e 31 de março, às 16 horas. Portanto, convém que, pelo menos no fim de semana, quem vá com as crianças sejam os pais ou os, Sim, sim, os sim. educadores. Família. Sim. Família, sim. Não é? Uma última palavra para ti, meu querido Tiago Cadete, autor deste projeto do Gulliver. Convence as pessoas a irem ver, que vale a pena ver durante estes 4 dias o Gulliver. 5 dias. Nestes 5 dias. Então, acho que se as pessoas pensam que o Gulliver é só ser um gigante, estão enganados. Portanto, há muito mais. É uma forma ótima de perceber como é que é o livro, as viagens todas. E talvez possa aparecer um gigante no espetáculo. Ficamos aí na dúvida. Muito bem. Como é que se chama? Chama-se As Aventuras de Gulliver? Não, chama-se Gulliver só o Chama-se espetáculo. Gulliver. Sim, só Gulliver. Só exclusivamente Gulliver. Só Gulliver, sim. E o próximo espetáculo teu? Próximo espetáculo. Bom, há de existir um espetáculo aí no Brasil no final do ano, mas ainda está... Se eu quero em Portugal. Em Portugal só 2021, talvez no início, 2021. É um espetáculo que na verdade é uma viagem que eu vou fazer de barco, de cruzeiro, entre Lisboa e Porto Seguro. Eu vou filmar essa viagem, depois o espetáculo é trabalhar sobre a captação dessas imagens dentro do cruzeiro, com um desdobramento ou uma visão em relação às questões pós-coloniais da ligação entre estes dois países. E, portanto, os atores serão o Bernardo de Almeida e a Leonor Cabral. Não, esse só sou eu. Nós vamos ser só marinheiros nesse projeto. Eles vão só assim, vamos aqui. Olha, por acaso podia ser divertido irmos todos de cruzeiro, mas não tem que ser... Tens tempo para pensar? Não há dinheiro? Não, o dinheiro arranja-se sempre. É sempre um... É um otimista. Sim, basta abanar uma árvore, não é, Tiago? Não é isso. Não é isso. É chamada a pataqueira, não é? Não, eu acho que... Falar com a Dona Branca. Não sei, às vezes... Claro que a gente tem sempre sonhos com... Mas acho que há coisas eu não me sinto assim desrealizado, apesar de não estarmos a flutuar em dinheiro, mas... é o que o Bernardo dizia, que se há uma vontade, uma potência de criação, acho que não é... Se a gente for pensar que as pessoas estavam na gruta a desenhar mãos, não foi porque tinham subsídio ou porque tinham dinheiro, não é? É porque havia uma vontade que os impelia a tinham ter mãos. É porque tinham mãos e tinham alguma coisa de testemunho ou de registro a querer deixar. Não é? E alguma coisa para dizer. A alegoria da caverna do Platão. Também se pode ir a isso tudo. Enfim, mas... Para já o que vale a pena ver é o Gulliver, recordo, entre 27 e 31 de março, no Pequeno Auditório da Culturgest. Tiago Cadete, autor do projeto, Bernardo de Almeida e Leonor Cabral, os atores. Muito obrigado por aqui terem estado. Muito obrigada. Vocês sabem o que é, na verdade. E que voltem em breve com novos projetos. Tu em 2021 e vocês eventualmente ou ainda este ano ou no próximo. Claro. Cá estamos. Está bem? Semana. Que não seja assim muito distante. Não muito obrigado. Muito obrigado, nós. Até à próxima. Abraço. Obrigado. Até à próxima.